Fabinho, Renata, podemos iniciar aqui? Ou estamos esperando ainda algum Vamos iniciar sim. Podemos sim, Adalberto. Então beleza. Pessoal, deixa eu abrir só minha câmera aqui para, como diria, ficar mais humanizado, né? Estamos aqui iniciando, então muito bom dia a todos. Para você que está assistindo a gravação, boa tarde. Para quem está assistindo a gravação no momento da tarde, vocês têm um Google formulário, um Google Forms para vocês estarem respondendo, que vai ser uma parte do nosso ATPC aqui. Então, já está no Drive aí que vocês têm acesso, tá bom? Se você está assistindo agora à tarde, esse ATPC. Para o pessoal de manhã, não terá forms para responder nem nada, a atividade vai ser por aqui mesmo, tá bom? Passo a palavra, Fabinho, Renata. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, tá? E que a gente tenha uma excelente aí ATPC. Passo a palavra, Fabinho. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem, né? Também é um dia de muita felicidade, porque né, a gente, como profissionais da educação, teremos acesso à vacina amanhã, né? Então é um momento que eu vou, né? Minha primeira dose, eu estou bastante ansioso, aguardei bastante isso, graças a Deus, e isso deixa também a gente um pouquinho mais tranquilo, né? É um momento muito difícil, é um momento muito, mas a gente está aqui, estamos tentando, na medida do possível, tentar fazer o nosso trabalho, não é? Se superando, e ainda bem que esse dia chegou, né? Então, primeiro quero dar um bom dia a todos, pessoal da manhã que está aqui, pessoal da tarde, né, que vai ter acesso a essa reprise. E é isso, tá bom? Vamos lá? Fabinho, deixa eu só fazer um complemento. E, infelizmente, acho que muitos de vocês, muitos de nós, perdemos entes muito queridos, pessoas muito próximas. Eu perdi um amigaço meu semana passada, que infelizmente não tinha tomado a vacina ainda. Então, a gente está feliz, né, pela possibilidade que agora nós que estamos aqui temos de tomar a vacina. Eu já tinha tomado, mas muitos aqui não tinham. Mas lamentar também a ida precoce de muitos profissionais bacanas, profissionais que, como a gente, tinham esse amor pela profissão de professor e nos deixaram, né, precocemente. Então a gente lamenta profundamente. Mas vamos tocar a vida e vamos, como o Fabinho falou, ficar felizes por vocês, por nós, que agora temos essa possibilidade de nos vacinarmos e evitarmos mais tristezas em nossos corações, assim, enfim. Então é isso, tá bom? Renata, se você puder assumir o controle, eu agradeço, tá bom? Tudo bem, assumo sim. E vou levar meu leite, vou falar, eu sou professora e eu também. Bom dia, Renata. Só um minutinho, tá bom? Tá compartilhando aí para vocês? Sim. Sim? Sim. Então, como sempre, né, pessoal? Apesar de tantas tristezas que nós estamos passando, não está sendo um momento fácil para ninguém, né? A gente tem que tocar a vida, né, da melhor maneira possível, fazendo o nosso melhor. Então, para a gente iniciar nosso TPC, a gente sempre inicia pedindo para vocês desabilitar o microfone para que não haja interferência nos áudios, habilitá-los apenas quando for falar, desabilitar a câmera, caso esteja utilizando para uma melhor conexão de todos,
habilitá-la caso queira apenas quando for falar, desabilitá-la após o momento da fala. Qualquer dúvida, sugestão ou pedido de fala, solicitar via chat ou levantar a mãozinha, tá, pessoal? Durante a apresentação do slide, não clicar na opção assumir o controle. Caso haja queda de conexão, reconecte o programa e entre novamente, tá bom? Isso às vezes acontece. Então, nossa formação de hoje, nós temos aí o PCNP Fábio, eu, a PCNP Renata e o PCNP Adalberto, tá bom? Hoje não teremos boas práticas, mas fica aí a sugestão de que vocês, com os trabalhos que vocês estão realizando, de estar nos procurando para a gente estar colocando aí as boas práticas de vocês, tá bom? Bom, na formação de hoje, nós temos aí 5 itens. A primeira é uma sensibilização, é uma animação, tá? O tema dessa animação é a vida, para a gente refletir um pouquinho. Essa animação ganhou mais de 27 prêmios internacional e é uma lição de vida. Então, para a gente refletir um pouquinho só, tá? O segundo, a gente vai ver as habilidades com menor desempenho em matemática no ensino fundamental dos anos finais e no ensino médio. E a participação na AP do primeiro bimestre de 2021. Então, a gente vai estar dando uma olhadinha nesses itens para que a gente possa refletir, pensar numa forma de aumentar a participação dos alunos e também trabalhar com essas habilidades de menor desempenho. Depois a gente vai aí para a OBMAP, então a gente vai estar vendo aí algumas informações, perguntas e respostas a respeito da Olimpíada Brasileira de Matemática. Depois a gente vai estar vendo matemática do dia a dia, que é a parte de contextualização da matemática, né, para que a gente possa ampliar o repertório de estratégias pessoais de resolução de problemas, presentes em situações frequentes do cotidiano. E, por último, aí a gente tem a oficina, né? Então, a gente vai ter uma oficina novamente aí, para que a gente possa estar discutindo um pouquinho, conversando a respeito dos assuntos, tá bom?
Pronto. Então, pessoal, esse vídeo é muito bonito, as imagens, né? O jeito que ele foi produzido. Eu acho que é por isso que ele tem tanto prêmio, não é só a mensagem que está sendo passada, né? E ele fala sobre a vida, né? Como a vida continua, né? Como a gente tem que continuar na vida, né? Mas não sei se vocês perceberam na mensagem, e a mensagem ela deixa clara que os exemplos, esse sim fica para sempre. E passam, né, de geração para geração. Então a gente percebe que tudo o que ele aprendeu com a família dele, né, com o pai dele, no caso, ele vai repassar para o filho dele, que vai repassar para o neto dele, e assim por diante. Então, a ideia de prosseguir, né, e seguir com os exemplos dados, né? O que vocês acharam do vídeo? Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, a Renata colocou aproveitar a cada instante, principalmente com os mais velhos. A vida é uma passagem. Verdade. Eu ponho o link depois para vocês, tá? Desse vídeo. O Adalberto quer comentar alguma coisa? Eu acho que hoje estou meio mais tranquilo. Fabinho tá por aí também? Não, é. Tá Ou ele bom? estava Então tendo... vamos Ah, prosseguir, perfeito. gente. Eu vou continuar aqui compartilhando para vocês, tá? Depois, se vocês quiserem estar colocando. A Andrea também Renata, colocou que nunca é tarde para começar, né? Pode falar, Adalberto. é isso que eu ia falar, que o Pedro falou muito bom, que a Andréia falou nunca é tarde para começar. Bacana. O Harlem mostra que o farol da vida está na família. Isso. Acho que aquele farol não está à toa ali, né? Na imagem. Eu também pensei dessa forma, que no final do vídeo ele coloca aqui, para minha família, né? Então, acho que tem um sentido, sim, o farol, né? Iluminando que a família é nosso alicerce principal, né? Acho que dá para perceber que a gente está bem triste com os últimos acontecimentos aí, né, pessoal? Bom, vamos prosseguir então, tá? Vou colocar aqui para vocês compartilhar de novo, para que a gente possa continuar, tá bom? Então, agora, vocês estão conseguindo ver, gente? Ainda não. Não, Não? Ainda não, Renato. ainda Se não. quiser que eu compartilhe agora, Renata, eu posso fazer, tá bom? Tá, não, eu compartilho, pode deixar. Ah, tá. Aproveitando, tem mais alguns comentários. O Valcir, o importante é o referencial. A Regina, a família é nosso porto seguro, valorizar todos os momentos, mais nesses momentos que vivemos, né? Isso, verdade, né? Então, vamos lá, gente. Vamos lá para o nosso ATPC. Então, o que a gente vai comentar um pouco hoje com vocês, né? Eu trouxe os índices para vocês da diretoria de ensino, mas a coordenadora de vocês, acho que até vocês conseguem estar vendo os índices da própria escola de vocês, tá? Então, para a gente conversar, discutir um pouquinho, tá dando uma olhada no que é que está acontecendo, né? E pensar, lógico, em soluções. Que nem o próprio vídeo diz, a vida continua, a gente precisa continuar lutando, né? E tentar fazer o nosso melhor. Então, a gente vai se basear nisso para que a gente possa continuar aí o nosso trabalho, tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai estar analisando é a participação dos alunos na DE de Sorocaba, né, nas APs. Então, como será que eles foram em relação à diretoria de ensino? Como será que eles foram em relação à escola de vocês? Então, vamos lá. Aqui eu tenho para vocês um comparativo. Esse comparativo ele vai estar colocando para vocês desde 2020, da terceira P, né? Através aí da plataforma CAED, tá bom? A gente pegou esses dados. Então, desde lá do terceiro bimestre de 2020 até o primeiro bimestre de 2021, que acabaram de realizar essa P,
para que a gente possa estar fazendo um comparativo, tá? O que é que está acontecendo em relação às APs? Se eles continuam com a mesma participação, se está caindo, a gente pode refletir no porquê, tá bom? Então, vamos lá. No sexto ano, lá no terceiro bimestre, eles estavam com 65%. Na diagnóstica, já foi para 55%. E agora, na primeira AP, ele está em 52%. Renata, espera só um pouquinho. Tem muito microfone aberto. Eu vou silenciar todos, daí você abre o seu, tá bom? Pode abrir o seu só, Renata. Espera aí só um pouquinho, gente. Ele some para mim aqui. Vou ter que parar a apresentação só um pouquinho. Ah, já está aberto o microfone, tá bom? Tá? Oh, que bom. Acho que tem uma imagem aberta também, não tem? Pronto. Então, vamos lá, pessoal. Então, no sétimo ano, a gente tem, ó, de 64%, ele baixou para 25%. E agora a gente está em 46%. No oitavo, a gente estava em 65%, 53% foi para 45%. E no nono, a gente estava em 67%, caiu para 55% e caiu para 46%. Ou seja, a gente está numa queda de participação dos nossos alunos, né? Vamos dar uma olhadinha no ensino médio para vocês verem o que está acontecendo. Então, no primeiro ano, a gente tinha 56% de participação. Baixou para 48% e agora a gente está em 38% só dos alunos que realizam as APs lá na plataforma CAED. No segundo ano, a gente estava com 57%, foi aí para 43% e baixou agora para 35%. E no terceiro ano, a gente estava com 57% de participação, caiu para 41% e agora a gente está em 34%. Então, o que eu queria conversar um pouquinho com vocês? Eu queria que a gente pensasse um pouco por qual motivo vocês acham que está essa queda tão gritante. E aí, pessoal? Oi, Renata, eu gostaria de fazer um comentário também, por favor. Pode fazer. A gente tem notado que diversas escolas têm mostrado que alguns dados da plataforma CAED estão sendo errados mesmo. Então, a gente vai colocar aqui o e-mail no qual vocês têm que informar a plataforma sobre esses erros. A partir do momento que está sendo informado esses erros, pessoal, a partir do momento que está sendo informado esses erros, eles têm corrigido. Então, a gente está acontecendo por exemplo, alunos de muita atenção e baixa atenção estão sendo trocados, a gente notou isso. Eu vou colocar aqui no chat o que está acontecendo. É uma plataforma nova, né? A gente vê que é uma plataforma nova, que ela está ainda em um processo de amadurecimento, vamos dizer assim, porque a gente tinha a plataforma Foco Aprendizagem, né? E agora a gente está com essa plataforma CAED. E como toda plataforma, no início, acontece alguns problemas. Então, o que a gente tem que pensar? Primeira coisa, se os dados... Aqui estamos pegando os dados da DE. A ideia é vocês olharem para a sua escola, né? Aqui a gente tem os dados gerais, mas a gente tem que ver os dados reais da escola. Se está ok ou não está ok, tá bom? Essa é a ideia. O que acontece? Eu vou pôr aqui no chat, né, o e-mail do suporte, e daí vocês se identificarem que está tendo que está falho, o que acontece? Manda para lá e eles têm arrumado, sim. Tá bom? Pode continuar. Desculpa, Renata. Imagina, é ótima a participação. Isso aí, pessoal. Lembra que eu falei para vocês? É dar esses dados, né? O importante, claro, é que vocês busquem o da escola de vocês, né? Com a coordenação, tudo direitinho,
para vocês poderem analisar, né? E realmente verificar se a participação que está lá é a correta e buscar meios de melhorar essa participação, né, gente? É esse o nosso objetivo aí, de estar mostrando esses dados para vocês. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito desses dados? Não? Então vamos continuar. Bom dia. Então, olha lá. Pode falar. Bom dia, Renata. Tudo Bom bem? dia. É o professor Tudo bem. Valcir. Então, eu gostaria de fazer um comentário, né? Falando da nossa escola. Nossa escola é a Peivan da Costa Dair. Então, quando nós tivemos que começou a avaliação aí da plataforma CAED, né, no ano de 2021 agora com a AP1, né? Nós tivemos um grande índice assim de problemas que os alunos eles não conseguiam entrar quando eles não funcionava. Então a gente tentou fazer uma força-tarefa na escola, de forma que na estrutura de informática que é o que a gente tem hoje, né, que não é completa, né, mas tem um recurso assim bem reduzido também, dá oportunidade para esses alunos estarem fazendo na própria escola, claro que respeitando aí o distanciamento, né? E isso prejudicou bastante, né, o desempenho de realização. E teve alguns alunos que não conseguiram fazer, então eu gostaria de deixar esse comentário. Isso aí. É isso mesmo. Ô, Né? Renata. A gente sabe dos recursos. Pode falar, Adalberto. Não, termine de falar o que você ia falar do comentário do Valcir, é que tem um comentário no chat, assim, também bastante interessante. Não, o que eu ia colocar é que os recursos, né, tecnológicos atrapalham mesmo, né? Nós não temos tantos recursos tecnológicos para atender, né, ainda mais, assim, aqueles alunos que têm dificuldade de acesso, né, à internet, né, aos recursos, né? Pode falar, Adalberto. É o Tiago Antero Gregório, até se quiser falar, abrir o microfone, acho que ele foi para esse CNP aqui, não foi, Tiago? Bom dia, Adalberto. Bom dia, Renata. Bom dia, Fábio. Sim, Bom dia. no ano passado. Então, eu coloquei aqui, né, o que eu acredito que seja, que nós estamos enfrentando inúmeras avaliações. E sinto os alunos, assim, que realmente participam, exaustos, e tanto estarem participando durante esse ano letivo. São as nossas aulas, atividades do centro de mídias, são as avaliações externas, e isso eu acredito que está pesando um pouco para o baixo, pelo índice de baixa participação nessas avaliações. E acredito que isso tende a diminuir ainda mais as participações. Seria isso. Passa a palavra. Tiago, obrigado pela contribuição, saudades de trabalhar com você, né? Parceirão aqui. Realmente é uma situação no qual você colocou agora bem interessante. Por quê? A gente tem que pensar que isso são resultados externos, né? Mas quem sabe da realidade da escola são vocês. Então você olha lá, tem uma baixa porcentagem de participação, mas daí você vê que são alunos que estão produzindo, então tá ótimo. O importante é não ficar para trás, né? Dados a gente corre atrás e eles acontecem. O importante é a aprendizagem do aluno. O importante seja esse trabalho de busca ativa, seja ele participando, seja da forma presencial, seja da forma através de atividades impressas, seja através do centro de mídia. O importante é o aluno participar de algum modo, né? Porque a gente está aqui nesse processo que é bem similar ao do ano passado, né? No qual essas notas elas ficam abertas, né? Então a gente tem para buscar esse aluno.
né? Pode falar. Obrigado, viu, Thiago? O Sandro levantou a mão. Pode falar, Sandro. Bom dia a todos. Então, outra dificuldade que eu tenho observado, né, é a questão das atividades estarem fechadas, né? Então, você tem atividade no Classroom, tem atividade no vídeo, tem atividade na plataforma CAED. Então, assim, essa descentralização também atrapalha muito o aluno, que ele fica perdido, né? Isso eu tenho observado Exatamente, bastante. Sandro. Exatamente. Gente, tem alguém com uma música aberta. Tá? O que acontece? Exatamente. Igual falou, o importante é ver. E é isso que e a gente fala assim que é o maior dificultador, né? O maior dificultador é identificar para ver como que esse aluno ou esses alunos estão, como que se diz, participando do jeito, porque daí a gente abre tanto leque que ele tem que participar às vezes do centro de mídia, tem que fazer atividade. Então, às vezes essa pulverização, né, de atividades também é um dificultador. É um dificultador de identificação desse aluno. Ao mesmo tempo que ele ajuda, mas também é um desafio para a gente. Eu entendo isso mesmo. E todos nós temos... A gente tem que ter a consciência, né, pessoal, da gente poder trabalhar, dar essa aula, tentar chegar ao máximo nos alunos. É isso que é a nossa ideia, né? Porque a gente não há sabe, é impossível falar, por exemplo, assim, primeira coisa, a gente não está falando nada assim em relação a cobrar. Não, está baixo o desempenho, mas a gente tem que identificar o que está acontecendo, né? Então, será que não, os alunos estão participando. Bacana, perfeito. A gente só tem que mostrar esses dados para entender e conversar com vocês sobre exatamente isso. O que está acontecendo, ver e tentar identificar, passar, por exemplo, falar para a coordenação assim, olha, tá falando ali que tem isso, mas não é isso. Então, vamos ver o real da escola, porque não adianta nada. Isso daqui é uma coisa geral. Igual, por exemplo, a gente fala, às vezes, de habilidades essenciais, a gente fala que aquilo é essencial, mas aquilo está com base no estado de São Paulo inteiro. Se dentro de uma mesma cidade temos diversas realidades, ou dentro de um mesmo bairro existem escolas, né, de realidades diferentes, imagina para o estado de São Paulo inteiro. Então a gente tem que olhar para ver o que é o nosso aluno precisa. É essa a ideia, tá bom? Obrigado. Renata, pode continuar, por favor. Isso, tem pessoal. mais o Rubens Gasparotto que levantou a mão, Fabinho. Pode falar, Rubens. Então, eu acho que, não sei, essa é a minha opinião já de muito tempo, né? Eu trabalhei com o Adalberto lá na escola, a gente notava esse detalhe, não sei se os professores vão concordar comigo, mas eu acho que essa falta de, vamos dizer assim, concorrência entre os alunos para que atinjam um bom resultado, isso acabou nas escolas, né? Porque não há o interesse do aluno em fazer atividades, já que o outro que não faz nada tem a sua nota garantida, né, tem a sua presença garantida. Eu acho que o sistema de educação precisava pensar nisso, né? Voltar àquela concorrência sadia que existia, de o aluno querer ser o melhor da sala, querer ter a maior participação. Hoje em dia, o aluno não se interessa mais em se preocupar com o estudo, porque se ele fez uma atividade lá com 2 linhas mal acabadas, ele vai ter 5 mesmo de bimestre, para que ele vai se esforçar e fazer alguma coisa? Então, acabou o interesse pela educação. Foi isso que aconteceu na educação brasileira. A minha avaliação por os alunos não fazerem as atividades. Com certeza, eu acho que todo mundo pensa igual, ou pelo menos a maioria dos professores pensa igual. Obrigado pela palavra. Muito boa contribuição, Rubens. Eu acho que esse é um assunto assim tão que levanta tantas opiniões que tem vários professores que já estão levantando a mão, tem várias mensagens no chat, mensagem da Márcia, falando que eles participam mais quando eles estão na escola, em casa eles se sentem desmotivados, participação da Adriana, que concordou com o Tiago,
participação do Marco, que o maior problema foi a plataforma, a inconstância da plataforma que dificultava, daí de repente o aluno ia fazer, não conseguia acessar, depois ia fazer novamente e daí perdia a motivação e tudo mais. Gente, a gente tem mais 2 pessoas com as mãos levantadas, só para a gente também não estender tanto, a gente pede para que o Edson e o Ronivon falem, daí a gente dá andamento, tá bom? Então, Edson, pode abrir o microfone, depois o Ronivon, e daí a gente vai dando prosseguimento. Olá, pessoal. Edson Virgílio, bom dia. Olha, eu acho que isso que foi falado aí, essa questão dessa aprovação automática, existe aí uma confusão nessa progressão continuada, certo? Tá? Com a aprovação automática. E, às vezes, a gente, como professor, é pressionado também, sabe, a estar aprovando aluno, gente, sabe, né? A gente tem aluno lá no médio, lá, que você vê que ele tem problema até de alfabetização, né? E ficam, né, aquele aperto em cima. Mas eu acho que por aí não é a solução. E realmente isso desestimula, né? O aluno que ele que ele tem que estudar, certo? Que ele é estudioso, que ele quer tirar uma boa nota, tal, certo? O outro lá vai passar também, vou passar mesmo, né? Eu ouço isso direto de aluno, certo? Não fazer não, certo? A gente vai passar de qualquer jeito mesmo, certo? Então, eu acho que essa coisa tem que ser mudada, né? Tem que tomar uma ação para se mudar isso, né? Certo? Com relação ao aluno, porque o aluno já está sabendo disso, certo? Então, não está se esforçando em nada, certo? Para adquirir o conhecimento que ele precisa, certo? Para continuar nos estudos, ok? Obrigado, Edson. Já comento. Primeira coisa, a gente tem que ter essa ideia, pessoal, que não é porque a gente está vamos falar assim, no ensino híbrido, por assim dizer, que se antes a gente já tinha aluno que não fazia, né, e de alguma forma ele passava, né, por exemplo, alguma coisa ele aprendeu, primeira coisa. Mas isso agora, com esse ensino, o que a gente esperava? Que ia ter que acontecer de um modo similar e mais intenso ainda. Então, é uma situação adversa no qual estamos passando, que a gente tem que pensar que, imagine, no presencial a gente tem aluno que não fazia, no presencial, quando era presencial. O que a gente espera agora? A mesma coisa. Você acha que esse aluno vai mudar? Não vai. O que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar com a consciência e o profissionalismo no qual a gente exerce, né? Para quê? Para que a gente possa tentar atingir o máximo e o melhor do aluno. É isso. A gente não tem que tentar ficar... resgatá-lo, né, Fabinho? Exato. A gente não tem que ficar primeiro se torturando. Não tem. A gente tem que fazer o que podemos. O que a gente pode. O aluno não fazia no presencial, você acha que a distância ele ia mudar de alguma situação? Não ia. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que focar no trabalho, tentar resgatar as habilidades no qual a gente consegue. Existe todo esse trâmite em relação à realidade social. Se antes, né, já temos a desigualdade social batendo na nossa porta em relação à aprendizagem, em relação de tudo que esse aluno tem vivenciado, imagine agora que a gente tem que ter essa tecnologia, a gente está se desdobrando em vários sentidos, né? É isso. Obrigado pela reflexão, né? A gente não pode generalizar, né, falando assim a todos, mas a gente tem que pensar que a gente tem que ter a consciência tranquila e o profissionalismo para fazer o nosso trabalho e o melhor. É isso. Tá bom? Vamos continuar, pessoal, porque já é 10h48, temos oficina, temos que falar várias coisas, né? Bom, Obrigado. Vamos continuar então, pessoal. Adorei a reflexão, né? São várias variantes, né? Que a gente tem que pensar na nossa escola, no nosso mundinho aí, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Então, agora a gente vai falar um pouco, como eu disse para vocês, esse levantamento foi o que a gente conseguiu da diretoria de ensino, não é escola por escola, né? Então, só para vocês terem uma ideia geral das habilidades que teve menor desempenho, no geral,
E aí, depois, vocês podem estar colocando também, né? Isso é um passo importante para vocês estarem buscando as da escola de vocês, que na maioria das vezes bate com as habilidades da DE, né? Mas tem algumas variantes também, tá bom? Então, vamos lá ver. No 6º ano, então, a gente teve 3 habilidades que ficaram com um desempenho muito baixo. Então, a gente tem aí uma de 26%, uma de 36% e uma de 40%. Eu vou estar olhando aqui para vocês só do 6º, mas a gente tem o material completo do 7º, 8º, 1º, 2º e 3º do ensino médio, para depois vocês darem uma analisada, tá bom? Então, a do 6º ano, uma das que vão aparecer aqui é identificar diferentes escritas nas representações fracionárias e decimal, com apoio em representações gráficas, identificando frações equivalentes, produzir diferentes escritas nas representações fracionárias e decimais, com apoio em representações gráficas, identificando as frações equivalentes. Então, de novo, fração e decimal aí, caindo aí no 6º ano, como um dos piores problemas que nós temos, né? Então, 26% aí somente de acerto nessa habilidade, tá? Eu não vou ler todas para vocês, que depois vocês vão ter esse material completo para vocês, tá? Mas só para a gente estar comentando aí que a pior habilidade do 6º é, de novo, a representação de fração em decimal, tá bom, gente? E aí tem aí a do 7º, 8º, para vocês verem, tá bom? Olha, do 8º ano apareceu uma com 28%, que tem a ver com congruência de triângulos, tá? Do 9º ano, a gente tem aí, mas eu coloquei 3, a gente colocou 3 habilidades de cada aí para vocês terem uma ideia, né? No ensino médio, no 1º ano, a gente tem aí uma habilidade com 24%, que ela fala sobre polígonos, tá? Os ladrilhamentos, tá bom? Depois a gente tem aí no 2º ano do médio, 23%, que são as funções trigonométricas, tá? Sempre aparece aí para a gente como uma habilidade a ser retomada. E no 3º ano do ensino médio, a gente tem aí as equações lineares do 1º grau, como a que precisa, né? O plano cartesiano, como que precisa ser mais retomado aí para a gente. Então, esse material vocês vão ter completo, tá? Para que vocês possam estar aí olhando, analisando, pegando as de vocês, vendo se bateu aí com a DE, tá bom? Tudo bem, gente? Agora a gente vai aí para a OBMAP. Fábio? Certo, obrigado, Renata. E é isso mesmo, pessoal. Esses daí são as habilidades de menor número de acertos. Verifiquem, né, se essa situação essa habilidade condiz com a habilidade da escola. Como dissemos, isso é geral. Vocês sabem o que esse aluno precisa. É vocês. Isso, né? É essa a ideia. Pessoal, OBMAP. O que acontece da OBMAP? Ano passado não teve a OBMAP, né? O que vão fazer com esses alunos que não tiveram a OBMAP ano passado? Eles criaram esse ano para fazer uma prova extra, né? Existem os níveis. Do ano passado vai ser o nível extra, que falam, tá? O que acontece? Todas as escolas já estão inscritas. As inscrições do ano passado valem para esse ano. O que os coordenadores fizeram? Poderiam fazer uma reinscrição, né, que poderia modificar, e muitas escolas fizeram isso. Eu acompanhei, né, e entrei em contato com as escolas, né, que reinscreveram, porque, por exemplo, assim, fechou uma sala, ou aumentou uma sala, mudou o número de alunos, mas está tudo programado, tudo bem? A OBMAP vai ter uma duração de 1 mês para fazer. O que acontece? Ela vai poder ser feita de um modo presencial, ela vai poder ser feita de um modo remoto, né? A gente ainda não sabe direito como que vai acontecer essa situação desse movimento, porque está tudo saindo agora e vai ser para o final desse mês. Então, possivelmente vai sair mais informações a respeito. Pessoal, eu coloquei aqui o link, né? Eu vou pôr ali também, no site da OBMAP, existe esse perguntas e respostas.
né? Perguntas e respostas que está explicando várias situações, está tirando diversas dúvidas, tá? E vale a pena entrar, sim, para vocês pensar. Na segunda fase, ainda falando da segunda fase, vai ser daí presencial, de acordo com o que eu tenho aqui. Até hoje está falando assim. Então, a primeira fase, né, vai acontecer, né, do jeito que a escola pode, no sentido, pode, se vai ter que fazer presencial, venha fazer. Se vai fazer online, eles vão mandar os PDFs, né? São provas diferentes, não vai ter problema, né, de colar, porque eles vão pegar, não é habilidade que eles falam, mas eles vão pegar o mesmo conteúdo, né, a mesma situação, problema, e vão mudar, né, pelo que eu entendi. Eu tenho publicado, né, nós da equipe de matemática, a gente tem publicado no boletim da escola, aqui da diretoria, várias informações. Então, eu coloquei aqui os anexos das informações já publicadas no boletim. Então, ali está falando de alteração de data que teve agora. Todas essas informações, pessoal, confira com o PC da escola. Ele recebe, ele vê lá, né, todas as informações do boletim. Se você também quiser abrir o boletim, eu como professor, eu falo, eu só descobri que havia boletim depois que eu estou nessa função. Mas como professor mesmo, né, eu até desconheci essa situação. Então, eu coloquei aqui no Drive, tá bom? O link do Drive. E é isso. A premiação será do ano que vem, daí, tá, pessoal? É isso. Pode passar, por favor. Renata, se você puder agora deixar que eu compartilho, eu agradeço, tá bom? Perfeito, peraí. Gente, só colocando as coisas aqui, em breve já estarei. Espera só um pouquinho. Bem, vamos lá. No chat, gente, como eu gosto dessa participação que tem de vocês no chat, é muito importante esse momento no chat, por voz e tudo mais. Uma coisa eu vou dizer sobre os comentários, a Ana fez um comentário, depois a Márcia fez outro, depois teve gente que concordou, teve gente que acrescentou, enfim. Gente, a gente vai e faz o nosso melhor. A gente tem as metas, a gente tenta alcançar, se não está dando certo aqui, a gente tenta de um outro jeito, enfim, apesar das dificuldades, apesar de toda a situação, mas, tipo assim, não vamos ficar doentes, não vamos, né, a gente tem que fazer o nosso melhor sempre. Se não está dando certo de um jeito, por causa de todos os problemas que sabemos, vamos, de repente, pensar numa outra maneira. Mas, tipo, vamos fazer aquilo que a gente pode sempre, sempre pensando na aprendizagem. Não depende só da gente, mas no que depender da gente, do que for de nossa gerência, a gente tenta fazer o melhor, sempre. E, de repente, a gente pode conquistar frutos, pode colher resultados melhores, tá? Bom, agora dando continuidade aqui, a importância da contextualização, tá? Eu vou estar aqui abrindo agora a minha tela um pouquinho mais e eu criei um vídeo aqui para a gente estar dando um início para esse assunto, tá bom? Se por acaso não tiver som, me avisem, mas eu acho que é para estar com som.
A descoberta das relações matemáticas entre os sons nos explicam que notas ou intervalos são esses que reconhecemos como ruídos. Todo som é, na verdade, uma onda sonora que se propaga no ar em uma determinada frequência, uma pulsação. Dá uma olhada. O som produzido pelos nossos passos são uma frequência. 3 passos por segundo. 4 passos por segundo, 5 passos por segundo e assim por diante. Se pudéssemos ouvir 440 passos em 1 segundo, teríamos este som. Esta é a nota Lá. Essa frequência é de 440 Hz, que significa 440 pulsos em 1 segundo. Todas as outras notas musicais são também frequências. Quando tocamos 2 desses sons juntos, estamos, na verdade, combinando frequências distintas. Neste caso, temos 2 notas Dó, uma mais grave e outra mais aguda. Vamos reduzir as frequências igualmente de maneira que possamos ouvir as pulsações como passos. Para cada passo deste Dó, 2 passos deste outro. Portanto, uma mesma nota, mais grave e mais aguda, tem uma relação matemática de 1 para 2. Se combinarmos o Dó com um Sol, teremos isso. Para cada 2 passos do Dó, 3 do Sol. A combinação de um Dó com um Fá gera a fração de 3 para 4. Esses são os intervalos mais agradáveis ao ouvido humano. São formados por frações simples. 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4. Agora, veja só esta combinação. Um Fá com um Si. Uma grande confusão, não é mesmo? Um intervalo de 32 para 45. Elas começam juntas e só vão se encontrar depois de 32 passos do Fá e 45 do Si. Estão aí nessa quadra 2 times de futebol de escola que disputam uma final de campeonato organizado por eles mesmos. E olha o Iago aí no time azul. Pois é, o Iago marcou 8 gols em 5 jogos. O Daniel, também do time azul, marcou 6 gols em 4 jogos. E o André, do time vermelho, marcou 9 gols em 6 jogos. Nós sabemos que o André é o artilheiro, porque mandou a gorduchinha mais vezes para o fundo da rede. Mas será que ele é o jogador mais eficiente? O problema aqui é que cada jogador jogou um número diferente de partidas. Para testar a eficiência, é preciso tirar a média de gols marcados por cada jogador. Assim, vemos que o Iago marcou 1,6 gol por jogo, mais do que os seus 2 adversários, que na média marcaram 1,5 gol por jogo. Portanto, o Iago é o jogador mais eficiente do campeonato da escola. E, sem falsa modéstia, o Daniel pode dizer para todo mundo que sua eficiência com 1,5 gol por partida se equivale à do André, que é o artilheiro do campeonato. Os números primos são conhecidos há pelo menos 2.600 anos. Os matemáticos da Grécia Antiga ficaram intrigados com os mistérios desses números curiosos, que só podem ser divididos por eles mesmos e por 1. Euclides de Alexandria provou que podem existir infinitos números primos. Erastótenes de Cirene criou um método para decidir se um número é ou não é primo e como gerar a sequência dos números primos. Mas ninguém até hoje conseguiu explicar por que a sequência de números primos é tão irregular. Com o surgimento dos computadores, novas aplicações dos números primos foram descobertas, como no sistema de proteção de senhas dos cartões de crédito.
Contas correntes e programas de computador são protegidos por senhas que envolvem números formados pela multiplicação de dois números primos gigantes, com centenas, com milhares de casas. O número 45.651.107, por exemplo, é um número composto e foi obtido da multiplicação de dois números primos da ordem dos milhares. Mas para descobrir quais são seus fatores, é necessário fazer cerca de 800 divisões por números da ordem dos milhares. Se a velocidade para se fazer uma divisão for cerca de 2 minutos, seriam necessárias mais de 24 horas ininterruptas para se concluir este cálculo. As instituições bancárias trabalham com números compostos obtidos da multiplicação de números primos com milhares e até milhões de dígitos. Por isso, é impossível que os indivíduos ou mesmo as máquinas possam fazer a decomposição em menos de alguns milhares de anos, trabalhando ininterruptamente. Desde muito tempo, o homem procura a simetria nas coisas que observa e cria. Muitas vezes, usando essa palavra como sinônimo de beleza. Existem vários tipos de simetria. Esta é a especular ou de reflexão, a mesma que ocorre quando olhamos nossas duas mãos ou nos olhamos no espelho. Outro tipo é a de rotação, pela qual, girando um objeto de algumas formas, ele mantém a mesma disposição sempre. E há também a de translação, onde a figura se repete em intervalos regulares. Qual a relação entre a matemática e a medicina? Será que ela existe? Ora, não vamos forçar uma barra. Medicina é uma área totalmente diferente da matemática. Pois bem, não fique zangado se alguns grandes colaboradores dessas duas ciências lindas discordarem de você. Um deles é Alexander Sand Anderson, que se concentrou na ideia de usar a matemática para caracterizar o mundo real, apesar de seus colegas não concordarem muito. Em 1990, ele usou a matemática para analisar como um verme nematóide encontrava as batatas que eram cultivadas pelos agricultores. Desenvolveu uma série de equações que descreviam como esses vermes se aproximavam rapidinho dessas batatas, baseando-se na quantidade de determinados produtos químicos que estavam no solo. Anderson notou que podia adaptar seus modelos para combater o câncer. Esperava assim interromper o processo pelo qual esses tumores se espalham. Hoje, Sand trabalha ao lado do Dr. Robert Gatenby, um radiologista americano e gênio matemático que tinha conhecido Sand num dos circuitos de suas conferências. Imitando na pesquisa do câncer, os meteorologistas de furacão que ligam uma série de variáveis com fórmulas que predizem como esse furacão irá se comportar, Sand levou à frente suas pesquisas. Claro, suas variáveis são um tanto quanto diferentes. Sua missão é determinar a fórmula certa que irá prever como um determinado câncer vai se comportar e assim tratá-lo, usando para isso modelos matemáticos e combatendo inúmeras doenças. Valeu, Sand! Nas palavras de Galileu, matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Vocês viram aí um vídeo em que a gente teve exemplos a matemática está em tudo, acho que todos nós sabemos, né? E a questão é, acho que muitos de vocês já fazem isso, já utilizam, mas é sempre bom a gente frisar essas coisas, né? A contextualização, deixa eu estar compartilhando novamente minha tela aqui. A importância da contextualização, né? Deixa eu aumentar e voltar para cá. A importância da contextualização. A matemática moderna,
como que funcionava? Você chega, aprende os conteúdos e depois, de repente, você tem as técnicas, né, os algoritmos e tudo mais, e depois você aplica em situações, problemas. Mas aí, meio que foge da preciosidade que a contextualização pode dar. O vídeo a gente iniciou com um texto do Rubem Alves, que falando assim, ó, se fosse ensinar música para alguém, você primeiramente mostraria uma música, ó, é isso aqui, ó. Daí a criança é envolvida pela beleza, pela harmonia dos instrumentos, e, poxa, eu quero aprender sobre isso. E isso funciona. Alguém vai aprender música, por exemplo, não porque ela chegou e viu, fez as contas lá com as bolinhas matemáticas, ficou treinando, não. Porque ela ouviu uma música e aquilo a sensibilizou. Eu acho que isso acontece não só na música, mas em qualquer ciência, qualquer conteúdo dá para acontecer isso. Então, essa contextualização é importante que ela seja, de repente, o início e não o fim. E aí você tem vários exemplos, várias situações que essa contextualização pode ser utilizada como pano de início para uma aprendizagem matemática, né? Os parâmetros curriculares também destacam isso, né? Não que você não utilize, aprender os conteúdos, vamos memorizar regras e depois vamos aplicar em algum lugar. Não é esse o caminho. O caminho é você vir de alguma situação, problema, de alguma contextualização que desperte o interesse do nosso aluno. Adalberto, Roberto Oi, Pacheco está com a mão levantada, se você quiser passar a palavra. Posso passar, pode falar. Pode interromper a italiana, sem problema. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Nesse contexto aí tem um filme muito bom, não sei se você conhece, fala de uma grega chamada Hipatia, uma professora que viveu lá em Alexandria, e mostra muito bem como era a aula na época, né? Realmente a prática, depois tentavam chegar na teoria. É um filme muito bom, que mexe com tudo, com a matemática, como era a escola na época, com política, religião. É bem atual o filme, acaba sendo bem atual. Chama Hipatia. Nossa, se você puder colocar no chat pra gente. Vou dar uma procurada aqui, ver se eu acho. Perfeito. Tá bom? Muito boa contribuição. Muito obrigado. Nada, legal. Mais alguém, Renata? Tinha mais alguém, mas acho que abaixou. Se aparecer mais uma mão, eu aviso, tá bom? Perfeito. E aí, então, você tem essa questão, né? Você primeiro chama, né? Ele tem que ter um porquê de aprender. É claro que a gente sabe, nós que eu estive em sala de aula até fevereiro, início de fevereiro, a gente sabe o quanto é difícil, às vezes, a gente sabe dos desafios, mas esse é um conceito, assim, que estudiosos já se depararam com pesquisas e tudo mais, e a gente tem que concordar. Se o aluno pegar interesse, gostar do negócio, ele vai ter muito mais o porquê de querer aprender certos conteúdos, certas habilidades matemáticas. E aí nós teríamos uma oficina aqui que nós iríamos dividir vocês e tudo mais, para que a gente fizesse o quê? Quer dizer, teríamos não, nós teremos ainda, porém a gente não vai fazer no nosso ATPC aqui, por causa de tempo, né? Mas o que acontece? Depois do ATPC daqui, vocês têm nas escolas de vocês o desdobramento da pauta, tem um ATPC na escola, que são conduzidos pelos PACs, no caso de matemática. E a atividade para ser feita nesse ATPC, e também para o pessoal que está assistindo o vídeo à tarde, que no caso vai estar disponibilizado por Google Formulário, é citar conteúdos matemáticos que podem ser trabalhados de modo interdisciplinar com outras disciplinas. Por exemplo, em ciências, utilizando algum conteúdo de ciências como contextualização, o que pode ser trabalhado em matemática, de geografia, de história, de educação física, de artes, de língua portuguesa, outras. E daí vocês têm essa atividade meio que para fazer aí quando encerrarmos o nosso ATPC por aqui. Que aqui é o desdobramento na escola, né?
sugerimos, e também isso aqui é uma outra reflexão, né, para o desdobramento, sobre a participação dos alunos nas avaliações externas, que aqui é uma coisa que o nosso dirigente Marco sempre fala, que o que manda é a demanda, e a nossa demanda hoje foi o pessoal interagir bastante no chat, abrindo o microfone para falar das situações, né, dos desempenhos. Então é um assunto bastante enriquecedor para que seja desdobrado também no ATPC que vocês têm aí na escola. Tá bom? Tá me ouvindo, Adalberto? Oi, estou ouvindo, pode falar. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas, né? Acho que tem um outro microfone aberto. Quer falar? Posso falar? Pode, fique à vontade. Ah, tá. Então, o que acontece, pessoal? Eu estava conversando com a minha colega PAC ontem. Desculpa, eu sou o Valdemir, sou professor e PAC lá no Colégio Dionísio Vieira, lá no Jardim Santa Marina. Então, estava conversando com a minha colega PAC de português ontem, e estava falando com ela o valor que tem você amarrar os conteúdos e não trabalhar por setores. Muita gente ainda está pensando dessa forma, que os conteúdos têm que ser trabalhados por setores. E falando especificamente sobre matemática, se o aluno não consegue entender os códigos, ele jamais vai fazer uma conta sequer por uma fração mais simples que for. Então, precisamos da ajuda dos professores, basicamente de português, de língua portuguesa, e de linguagens. Isso também inclui projeto de vida, para que o aluno conheça os códigos e aprenda a decifrar esses códigos. Senão vai ficar impossível. Você pode trazer para ele o exemplo do piano, dos passos, de usar dedos das mãos, vai ficar muito difícil. Então, a ideia é a gente pedir ajuda dos professores de português e todos que puderem ajudar a gente na questão das linguagens, para a gente poder ultrapassar essa barreira. Senão, a gente vai ficar apanhando e sofrendo nessa parte dos rendimentos ruins, mas porque o aluno não está entendendo, de fato, o que significa, por exemplo, o que significa a expressão notação científica. O professor de matemática, ele consegue explicar, mas nada melhor que o professor de português e de linguagens para poder decifrar, por exemplo, este exemplo. Eu acho que é nessa linha. Muito boa a sua contribuição. Gente, esse trabalho interdisciplinar que é feito que é importante que seja feito nas escolas, é um ótimo tema até para ser debatido nesse desdobramento que vocês têm daqui a pouco aí. Porque como que a gente vai conseguir fazer isso, essa conversa que podemos ter com os professores, para levar para a coordenação articular isso aí junto às escolas, essas sugestões, acho que são digamos assim, considerações bastante importantes, tá? Gessé? Adalberto, o Valcir pediu para você voltar um pouquinho no slide. Qual deles? O penúltimo. Eu acho que é o último. Espera aí. É o penúltimo. É o antepenúltimo, porque você tem a referência e depois você... Esse aí. Esse aí, obrigado. Tá. Gessé, se puder, pode falar, tá bom, meu querido? Tá ouvindo? Sim, sim. Joia. Não, eu só queria participar dizendo o seguinte. Semana retrasada, o professor de geografia precisava montar um gráfico de setor com as porcentagens da população de cada uma das regiões. E aí, na aula ao vivo, ele apresentou a dificuldade que tinha de fazer o cálculo para mostrar para os alunos como é que dividir o gráfico de setor de acordo com cada região. Como eu era o próximo, eu estava assistindo, aí eu entrei em contato com ele, e ele me passou a tabela, e a gente está com
uma aula ao vivo, em conjunto, marcada para a próxima semana, para trabalhar atividade junta. Quer dizer, essas coisas esclarece para o aluno aquilo que você trabalha em matemática com as outras áreas do conhecimento. Ok? Passa a palavra. Muito bom, Gessé. Como que posso dizer? Voltando um pouquinho para os vídeos, pessoal, os vídeos, essas parcerias, não pensa só que é vocês não que sofrem, tá, pessoal? Abrindo aqui o coração, né? A gente vai fazer uma formação na segunda-feira com os PCs, né? E ontem teve reunião de pauta, né? E com a reunião de pauta, né? A nossa diretora de núcleo, a Yara, né? E ela falou, eu falei, nossa, vai ser uma formação de matemática. Eu falei, nossa, Yara, vai ser uma formação de matemática. Porque, querendo ou não, e a gente não pode ficar, sabe, a gente não pode pegar esse peso todo para nós. Como falou anteriormente ali, às vezes a interpretação do enunciado, né, a técnica do grifos, língua portuguesa pode ajudar muito com isso. As outras disciplinas podem nos apoiar e devem nos apoiar, né? Eu acho que, sim, a gente sempre vê, às vezes, que tem, por exemplo, compatibilidade com mais pessoas ou menos pessoas, tentar buscar com quem você tem essa parceria, quem te ajuda, para pedir ajuda mesmo, porque a gente não precisa passar tudo por isso sozinhos. Na verdade, nada a gente precisa passar sozinhos. A gente tem que ver dentro das nossas possibilidades e abraçar o que a gente pode, né? E aqueles vídeos mesmo, pessoal, eu usei muito. Aquele vídeo, pessoal, foi um compilado de diversos vídeos que o nosso chefe Adalberto aqui, né, chefe da tecnologia, fez um compilado de vários vídeos da internet. Então tem matemática em toda parte, tem matemática em toda parte 2, tem aquele matemática em toda parte que é o Bigode, tem o Donald, tem vários diversos vídeos, tem um que, se não me engano, eu amo Pitágoras, né? Então tudo tem ali no YouTube, né? Você coloca, foi um compilado de diversos vídeos que eu usava bastante, eu com aquela matemática do número de ouro, né, pessoal, matemática e arte, que tinha o DVD lá na escola, foi através daquele DVD que eu gostei de matemática, na realidade. Então essas coisas ajudam a incentivar tanto o aluno, a gente também, né? Esses vídeos estão como apoio, os telecursos 2000, pode falar 2000, mas tá super, eu passava aquela aula, pausava, fazia exercício, fazia situações. Abre a câmera também, Adalberto, para a gente dar um oi pro pessoal. Mostrar, pessoal, igual eu estava falando, né? A gente não precisa passar por isso. Estamos aqui, a gente sofre também, sofre muito, porque, primeira coisa, a gente tem que analisar, a gente tem que ver esses dados. Está batendo esses dados? É a realidade da minha escola? O que eu posso ajudar no meu aluno? A gente sofre na mesma situação que vocês, né? Estamos aí. E a gente quer dar um parabéns para vocês pela superação principalmente nesse momento, né, de pandemia, que a gente se sente tão, às vezes, inseguro, né? E a gente se sente, às vezes, angustiado, porque a gente quer fazer o melhor para o nosso aluno. E a gente quer dar o melhor que a gente pode dentro da sala, fazendo atividade, por exemplo, é um desafio, por exemplo, abrir câmera, é um desafio falar. A gente está aqui com mais de 200 professores, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, poder escutar, né, ver o que está acontecendo. A gente, né, então tem as particularidades de cada escola, tem o geral que a gente olha. Então, eu quero agradecer mesmo o empenho de todos vocês em estarem nessa reunião. É o segundo ano, né? Ano passado a gente participou disso, e esse ano a gente está aqui de novo. Espero que tenha logo uma formação presencial para a gente poder falar, você que você... É assim, né? Passo a palavra, Renata, se quiser falar alguma coisa. Fábio e Adalberto, eu queria falar que a Daniela Sabadim topou, está fazendo uma boa prática para a gente nos próximos ATPCs. Obrigado. Pessoal, vamos participar. Obrigado, Daniela. Isso aí. E o GC estava com a mão levantada fazia um tempo, tadinho. A gente não conseguiu parar. Não sei se ele quer falar agora.
Ele falou, viu, Renata? Chegou a falar. Ah, então tá bom. A Ana também fez um comentário bem bacana. Obrigado pelo carinho, pessoal. Obrigado mesmo. E sabe, a gente tem que tentar ajudar no que pode, né? E eu quero que um abraço virtual que eu estou dando em todos vocês pelo... É isso mesmo, professor. A gente escolheu isso, escolhemos essa profissão, estamos aí nesse desafio, estamos... Eu fico emocionado, mas é isso. Adalberto... Só lembrando o seguinte, nós iríamos fazer uma oficina hoje que não deu tempo, que agora ficou para vocês fazerem aí no ATPC das escolas, mas a gente, e para o pessoal da tarde que tá nos assistindo também, né, é uma reunião gravada para eles também, que vocês têm que fazer agora aí, mas para nossas oficinas serem mais assim produtivas, a gente precisa dividir em mais grupos, e nós somos apenas em 3. Então, se você tem esse jeito, então, normalmente a gente pode pedir até para os PACs, né? Mas, de repente, eu não sou PAC, mas eu quero ajudar aqui como tutor também. Fica o nosso convite. Olha, nas próximas oficinas eu quero, tipo, meio que tutoriar um grupo aí para a gente dividir em menos pessoas por grupo para valorizar mais a participação também, né? Exatamente. É que está acontecendo o seguinte, pessoal. Aqui, por exemplo, estamos em 212, né? Tem reunião que é mais, tem reunião que é menos. O que acontece? Quando a gente separa em canais, em grupos... 222, Fábio. Agora. Quando a gente separa em grupos, né, acabou... Por exemplo, a gente fez a última oficina que a gente separou em canais, né? Lembra que aquela mágica que apareceu, né? Então, foi cada um para uma sala como se fosse uma oficina. Era essa a ideia desse daqui. Só que daí, cada pessoa... por exemplo, eu, a Renata e o Adalberto, a gente acabou ficando com 86 professores ainda na sala. Então, a gente quer deixar aberto que você que pode ser PAC, pode ser professor, que gostaria também a gente passaria um dia antes, né, as situações do que vai acontecer na oficina, e daí a pessoa conduz por quê? Porque diminuindo o número de professores, a gente consegue que a interação seja maior, e não é só a gente que tem que ficar falando, a gente tem que ouvir vocês. A gente tem que tocar. Deixa eu falar um pouquinho. A Daniela diz que pode contar com ela. A Ana Cláudia diz que é PAC e está inteira disposição para ajudar. Ó, que legal! E a Priscila, ela disse que gostaria... que o último ATPC nosso foi maravilhoso e que ela colocou em prática o jogo do Word Wall lá, né? E os alunos adoraram. Bacana. Eu acabei de receber também aqui, ó, uma mensagem do Matheus Ribeiro, que também gostaria de apresentar um projeto. Ótimo. Gente, por favor, eu mando mensagem para vocês, vou passar meu WhatsApp também. Aline, querida Aline. Ai, que bom, gente. Que gostoso ter uma turma tão bacana. Nós somos um grupo, pessoal. A matemática, a gente é um grupo que pesa muito, então a gente tem que se apoiar e a gente tem que pedir apoio, porque não dá. Né? A gente está aqui, obrigado, Verônica, né? A gente está aqui para poder, a gente tem que necessita ainda mais nesse momento, certo? E vamos encerrar um dia antes de 11h30? Acho que vamos, né? Olha, 2 minutos antes das 11h30, exatamente. Obrigado, pessoal, pela atenção de todos, Renata, Roberto, e pelas contribuições. Pessoal, tchau. Ótimo dia. Se vacine. Tchau. Se vacinem. Boa semana, até mais. Tchau. Valeu, obrigado, pessoal. Até a próxima. Ótima semana. Tchau, pessoal. Obrigado pela companhia. Até mais. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado pela reunião. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado pela reunião. Foi muito produtivo. Boa tarde a todos aí. Tchau, todos, hein?